Graça e paz, irmãos. Que alegria poder estarmos reunidos no dia do Senhor para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, também para poder participar do momento tão sublime da igreja, esse privilégio dos filhos de Deus, que é a Santa Ceia do Senhor. Quero convidá-los nessa manhã para abrirem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos fazer a leitura dos primeiros 6 versículos desse capítulo. Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6. Texto conhecido como Carta à Igreja em Sardes. Os irmãos encontraram? Carta à Igreja em Sardes. Eu peço que vocês não fechem as suas Bíblias, mantenham elas abertas. Caso esteja usando a Bíblia no celular, que use somente a Bíblia no celular. Nenhum outro aplicativo mais. Estamos diante do Deus Altíssimo. Bem, a palavra do nosso Deus diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Todo-Poderoso, ó Pai, cuja presença nós estamos nessa manhã e cujos olhos jamais desgrudam do teu povo e da tua igreja. A Ti nós clamamos, a Deus, para que o Senhor nos ilumine verdadeiramente. Que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender a riqueza da glória, a profundidade das palavras que o Senhor nos entrega nessa manhã. Eu peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender para que Teu nome seja glorificado. Eu peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ouvir as exortações, as repreensões aqui dirigidas, para que nós sejamos reanimados a uma fé viva, verdadeira para a Tua glória. Em nome de Cristo eu te peço, usa-me como instrumento de propagação dessa verdade tão bela, tão preciosa, tão valiosa, ó Deus. Eu te peço, usa-nos, abre nosso entendimento e nos faz viver o verdadeiro Evangelho. É assim que eu oro, Deus, confiado em Cristo, meu Senhor. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é Não Abaixe a Guarda. A gente sabe que aqueles que praticam as lutas, as artes marciais, esse é o momento onde o golpe entra. Quando, por algum descuido, as nossas mãos se abaixam, os nossos olhos deixam de vigiar como deveriam, então somos fortemente golpeados. E alguns golpes, dependendo da força, da potência e da precisão, podem levar o lutador à lona, nocauteado. Não baixe a guarda. É a grande mensagem de Cristo para a igreja de Sardes e para nós também nessa manhã. Salomão, escrevendo Provérbios, no 4º provérbio,
Os versículos 23 a 27, está escrito: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão, ele não está falando aqui, irmãos, de guardar o coração, o órgão, no sentido médico, daquele cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo físico, de fato devemos tê-lo. Mas Salomão está falando aqui da fonte, da razão, da emoção, das nossas decisões. Nós devemos guardar. Isso tem tudo a ver com a nossa mensagem. Porque é justamente quando a gente baixa a guarda que a gente abre os nossos corações para coisas que jamais ele deveria estar aberto. E a gente fecha os corações para aquilo que ele deveria estar aberto. Não é à toa que Salomão, ele complementa isso, dizendo, na continuação do provérbio: afaste-se de você a falsidade da boca. Quando a gente abaixa a guarda, uma das coisas que a gente perde o controle de cara é a boca, é o freio da língua. E mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que seus olhos olhem direito e que suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Nós devemos constantemente vigiar, estar com guarda alta, com o nosso coração vigilante, atento, protegido do mal. Sem sombra de dúvidas, esse é um alerta que lemos na palavra de Deus. Não é em um momento ou em outro, em vários pedaços, em vários trechos, lemos o Senhor o tempo todo dizendo: estejam sóbrios, estejam vigilantes. Não são poucas, irmãos, as passagens bíblicas que apresentam esse ensino. O próprio Senhor Jesus Cristo falando isso, ordenando os seus servos a manterem-se em guarda, sempre atentos, sempre vigilantes. Não só Cristo, mas seus discípulos também perpetuaram, replicaram esse ensino ao longo do curso da igreja. Isso não está registrado por acaso. Mas é justamente porque estamos diante de verdadeiros perigos, perigos reais, perigos que estão prestes a nos atacar, atacar de um modo que a gente não espera, a invadir o nosso coração e distorcer a verdade, ou fechá-lo para a verdade suprema. E é justamente no momento que nós baixamos a guarda que o golpe certeiro vem e atinge no ponto vital. Você deve já ter ouvido falar, deve ter lido a respeito de muitos homens sérios, homens que foram exemplos de fé para nós, pastores e líderes, inclusive, que tropeçaram em pecados terríveis, em pecados de imoralidade, de todos os tipos. E eu não estou falando aqui dos falsos profetas. Estou falando de servos de Deus verdadeiros, que caíram em pecados terríveis. Em servos que falharam miseravelmente. A Escritura também nos apresenta esses exemplos. A gente tem um exemplo do rei Davi, que no momento em que deveria estar de guarda alta, fazendo o que deveria estar fazendo, o seu papel de rei, o seu papel de ungido do Senhor, baixou a guarda e cometeu um dos pecados mais atrozes que a Escritura nos aponta. Qual é o nosso sentimento diante disso? Não é outro. Isso deve nos fazer tremer de medo. Se até aqueles servos, exemplos que nós temos, que nós aprendemos com eles, que nós nos espelhamos neles, como exemplos de santidade, ou naquele que era segundo o coração de Deus, caíram tão miseravelmente. O que será de mim, ou melhor, o que será de nós, se não estivermos sempre vigilantes, com guarda levantada o tempo todo, pronto para a guerra? De fato, queridos, esse é o motivo dos crentes tropeçarem. O fato de, por vezes, abaixarem as guardas, como se estivessem totalmente protegidos. E alguns podem
Alguns desses golpes, alguns desses tropeços podem gerar consequências eternas. Não obstante, as Escrituras nos dizem, Mateus 26:41, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. E Jesus explica o motivo. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aconteça o que acontecer, nós jamais devemos esquecer dessa ordem do Senhor Jesus Cristo. Vigiem e orem. Vocês devem saber disso, servos de Deus. Nesta vida, jamais chegará um momento em que você poderá dizer: alcancei a estatura agora do varão perfeito. Tenho a plenitude da sabedoria e da fé. Agora eu posso simplesmente relaxar. Esse ensino das Escrituras deve permanecer em nossas vidas até o fim. Até que ele venha, devemos estar em constante estado de alerta. Se nos sentirmos fortes, aí estaremos muito fracos. Por quê? Por que devemos estar alerta o tempo todo? Não só o Senhor Jesus nos aponta que o espírito é forte, está pronto, mas a carne é fraca. Como Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: sejam sóbrios e vigilantes. O mesmo ensino de Cristo. Agora observe o complemento do que Pedro diz. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Dois inimigos nos são apresentados. Um por Cristo, outro por Pedro. Por Cristo nos é apresentada a nossa própria fraqueza. Pedro nos apresenta o diabo ao nosso redor, esperando à espreita o momento em que você baixará a guarda para atacá-lo. Esta foi precisamente a grande falha da igreja de Sardes, a igreja que estamos lidando hoje nessa carta. Incrivelmente, a história daquela cidade parece que se misturou de tal modo com a história da igreja que a igreja naquela cidade tendeu a repetir a história da cidade. Sardes era uma cidade extremamente antiga, já naqueles dias. Só para os irmãos terem uma ideia, Sardes foi fundada 1.200 anos antes de Cristo. Veja, quando Jesus veio ao mundo, Sardes tinha mais de 2 vezes a idade que o Brasil tem. Só para os irmãos terem uma noção de como aquela cidade era antiga, de como tinha uma cultura estabelecida há muito tempo ali. E como parte daquela cidade ficava no alto de uma colina, e tinham paredões muito altos que protegiam a cidade, isso fez com que logo aquela cidade fosse escolhida para ser uma espécie de capital da Lídia, aquela região. Porque aquela cidade era muito segura, então ali poderia ter centros administrativos, militares e coisas do tipo. E na parte de baixo da colina passava um vale, onde também muitas pessoas moravam ali. Ali também era a cidade de Sardes. E aquele rio passava por ali e fazia com que a cidade prosperasse muito. Inclusive, há relatos históricos que aquele rio trazia ouro em pó, que fez com que muitas pessoas explorassem aquela região e ela se tornasse muito rica. Só que baixar a guarda é um perigo muito grande, irmãos. Naquele tempo de conquistadores tentando dominar o mundo, acho que a gente não mudou muito esse tempo, a gente está assim. Por volta de 500 anos antes de Cristo, um soldado que era para estar vigiando as muralhas, ele cometeu um descuido terrível. Os inimigos, as pessoas que tentavam invadir a cidade de Sardes, eles entendiam que era uma cidade, uma barreira intransponível. Era muito alto. Eles não encontravam uma brecha por onde a gente entra. E num descuido de um daqueles soldados, ele deixou o capacete cair. E aí ele começou a descer o muro para buscar o capacete e voltar. Os inimigos que estavam vigiando, distantes, descobriram aquela brecha, aquela falha. Ou seja, era possível subir aquele muro, era possível invadir aquela cidade e subjugar as pessoas. Eles se sentiam tão protegidos pelo muro que não vigiaram o suficiente. Então Ciro, o rei da Pérsia, invadiu Sardes e conquistou ela. E ela tornou-se um território persa por muito tempo. 300 anos depois, irmãos, a história se repetiu. Provavelmente 214 anos antes de Cristo, Antíoco, um rei terrível, um rei sírio, no qual
a sua dinastia ficou conhecida por ter Antíoco Epifânio, um homem terrível, que chegou a invadir Jerusalém, sacrificar um porco no templo. Uma abominação. Ele conquistou Sardes também do mesmo modo. Os soldados deixaram de vigiar a barreira, ele invadiu e dominou aquela cidade. Então Jesus, ele usa uma história, a história da própria cidade, a história que aquele povo conhecia, para trazer uma mensagem para eles. Uma mensagem para nós também, firme, clara, direta. Você não pode abaixar a guarda. Você não deve deixar de vigiar. Senão, no momento em que você menos espera, o inimigo irá lhe atacar. E a interpretação dessa carta, ela segue o mesmo padrão das demais. Existem 7 pontos, 7 tópicos, os quais o Senhor Jesus repete e vai discorrendo sobre eles. Ele começa apresentando para aquela igreja quem ele é, dando uma característica de si mesmo, que já havia sido dado no capítulo 1 de Apocalipse. Só que essa carta de Sardes, ela tem uma coisa interessante. De todas as que a gente viu até agora, das 4 primeiras, essa é a 5ª, Sardes é a primeira cidade da lista na qual o nosso Senhor não apresenta nenhum elogio para a igreja. Em outras igrejas, a gente vê o Senhor Jesus apresentando elogios, críticas, outras só elogio. Sardes é a primeira cidade da lista, a primeira igreja na qual o Senhor só tem coisas contra aquela igreja. Isso é muito triste. Isso deve nos fazer refletir. Será que a nossa vida, a nossa igreja, o povo de Deus hoje, tem estado próximo dos padrões da igreja de Sardes? Isso é triste. Então Jesus manda João escrever. E no versículo 1, eu peço que os irmãos estejam sempre atentos à palavra de Deus que está escrito. Tem 3 coisas aqui. 3 tópicos já estão aqui. A ordem para escrever, uma declaração de Cristo, de quem ele é, e uma declaração de Cristo que conhece aquela igreja. Coisas que se repetem nas outras cartas. Ele diz ao anjo da igreja em Sardes, escreva. E nós sabemos o que significa anjo aqui. Quando Jesus está mandando João escrever ao anjo da igreja, ele está mandando João escrever ao pastor daquela igreja. Usando aquele simbolismo do Antigo Testamento, do qual os anjos eles vinham trazer mensagem de Deus para o povo. E esse é justamente o papel dos pastores para a igreja. Apresentar a mensagem de Deus, a ordem de Deus para o povo. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É assim que o Senhor Jesus se apresenta. E ele vai além. Ele diz, conheço as obras que você realiza, que você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Então temos, mais uma vez, a fórmula do mensageiro profético. Assim como os profetas diziam no passado, assim diz o Senhor. Cristo manda que João escreva com aquele mesmo padrão. Estas coisas diz aquele que. E se apresenta. E dá uma característica de si mesmo. E nós já temos visto, nós temos observado, como já passamos pelas outras cartas às igrejas, que as características que Cristo dá de si mesmo para cada uma das igrejas tem a ver com a situação daquela igreja. Tem a ver com o problema que aquela igreja está passando. E Jesus sempre se mostra como aquele que tem poder para solucionar o problema da igreja. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Primeiro, nós devemos lembrar do simbolismo do livro de Apocalipse. Como o número 7, ele era usado para as coisas de Deus, isto é, a sua plenitude. O que Jesus está dizendo para aquela igreja é, eu possuo a plenitude do Espírito Santo. Eu tenho plenamente o Espírito Santo. Portanto, eu posso socorrer vocês em suas fraquezas, em suas necessidades. Jesus está dizendo, venham a mim para obter vida. Eu posso fazer isso por vocês. Nesse ponto, irmãos, quando Jesus se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito, nós devemos avançar para a declaração de Cristo que conhece a igreja e o estado dela.
Assim nós vamos entender melhor o que é que Jesus está querendo dizer com isso. Esse é o terceiro passo. Ele diz: conheço as obras que você realiza, que você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Não tem um elogio sequer. Não tem nada escrito que diga que Jesus está apoiando ou aprovando alguma das obras daquele povo. Essa é uma situação extremamente triste. Será que, se refletirmos hoje como temos vivido como povo de Deus, não só nos ajuntamentos solenes, não só nas reuniões públicas, nas assembleias, mas lá fora, qual deve ser o parecer de Cristo para nós? Será que ele dirá que nós temos a fama de estar vivo, mas estamos mortos? Que a gente tem só uma placa? Ou que somos crentes fiéis de verdade, que obedecem a sua palavra? Não há um único elogio para eles. Pior, a declaração que Jesus conhece a vida deles é complementada por uma das características mais sombrias que pode ser apresentada para alguém que carrega o nome de povo de Deus. É dito: vocês parecem até estar vivos aos olhos dos outros, mas eu sei que vocês estão mortos. Você tem a fama de estar vivo. As pessoas veem um grupo reunido. Elas sabem que tem uma reunião, elas sabem os horários da reunião, elas reconhecem a placa na frente do prédio. Vocês estão enchendo os bancos da congregação, mas eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E eu sei que vocês estão mortos. É isso que Jesus está dizendo para eles. E como nós devemos viver para que essa também não seja uma declaração de Cristo para nós. A fama diante dos homens é uma, mas a realidade aos olhos do Senhor é outra. Se a igreja de Tiatira já parecia com a nossa, por tolerar falsos profetas, com a nossa, que eu falo da nossa geração, não necessariamente a nossa congregação, a de Sardes parece ser uma descrição exata do que vemos ao nosso redor, irmãos. Em cada dia temos ouvido falar de mais e mais escândalos. E os ímpios, aqueles que não estão nem aí para o Senhor, comentando sobre como os cristãos, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, têm se comportado de modo maligno e inconveniente nesse mundo. Antigamente as pessoas diziam: eu quero fazer um negócio com cristão porque ele não vai mentir, a pessoa direito. Hoje as pessoas dizem: é crente, eu quero distância. É o pior tipo de gente para lidar. Coisa terrível. As pessoas criaram a imagem de que ser cristão é isso. Tem uma agenda especial para os domingos, mas no meio da semana serem os indivíduos mais arrogantes, imorais e inconvenientes possíveis. Para muitos é isso que é ser evangélico. Por causa de tantas e tantas denominações que têm surgido, sem compromisso com o Senhor, sem santidade, sem renúncia, sem a vida verdadeira, totalmente distantes do trono, se é que você me entende. Longe da cruz do Calvário. É por isso que Jesus se apresenta para eles assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Porque é somente, irmãos, por meio da obra do Espírito Santo que aqueles que estão mortos podem ser ressuscitados. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo assim: eu tenho a plenitude do Espírito, Ele está dizendo: sou eu que posso mudar, e somente eu que posso mudar a situação de morte espiritual de vocês. É isso que significa quando Jesus diz: eu sou aquele, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E aí Paulo, em Efésios capítulo 1, de 17 a 21, ele explica justamente que essa é uma obra do Espírito, de vivificar os mortos. Paulo diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha as consequências da regeneração: sabedoria, revelação, conhecimento. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês.
Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Então Paulo diz, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que pode também ressuscitar mortos espiritualmente para uma vida verdadeira com o Senhor. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o aceitar a sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E Cristo foi elevado de tal maneira que tudo está debaixo dos seus pés. Jesus está dizendo, com essa declaração, quando ele fala, eu sou aquele que possui a plenitude do Espírito, ele está dizendo, venham a mim. Venham a mim, porque só eu posso dar vida para vocês. O estado daquela igreja era terrível. O sal tinha se tornado insípido. A luz, aqueles que eram para ser a luz do mundo, estavam quase se apagando. O que fazer quando a igreja está assim? O que fazer quando o estado é à beira da morte, sobrevivendo por ajuda de aparelhos? A resposta é uma só. Ir para aquele que pode consertar isso. E somente Cristo pode. Aquela igreja estava tão moldada aos padrões mundanos que vivia de forma confortável em meio à idolatria. Nós lemos aqui a carta. Não tem uma menção de que aquele povo era perseguido. Não tem uma menção de que havia mártires ali, que eles estavam morrendo, de que eles estavam sofrendo. Eles viviam confortável em meio a uma sociedade milenar e idólatra. O evangelho entre eles estava tão apagado que não ofendia ninguém. Um evangelho que não ofende o mundo não me parece ser o evangelho verdadeiro. Nem mesmo a provavelmente grande comunidade judaica que vivia ali se ofendia com eles. A gente não vê relato dos judeus perseguindo eles. Aquele candeeiro não estava dissipando as trevas ao seu redor. O seu papel de luz não estava sendo eficaz. Aqueles que eram para ser o sal do mundo tinham perdido totalmente o seu sabor. Tinha apenas o título, mas não tinha as características de cristãos verdadeiros. Eles existiam como uma igreja estabelecida, mas não traziam nenhum impacto para o mundo. Pelo contrário, eles estavam tão moldados, tão conformados aos padrões seculares, que era muito difícil as pessoas ao redor saberem o que é que difere, então, ser um cristão ou ser um... Qual a diferença? É um clube. Mas Jesus se apresenta a eles como sendo aquele que possui também as 7 estrelas. Isto é, Cristo tem em suas mãos os pastores. Esse simbolismo ele já tinha explicado no capítulo 1. As 7 estrelas são os pastores das igrejas. Eles são os luminares de Cristo, chamados para, de fato, levar luz. Com isso, Jesus está dizendo que um instrumento para que a igreja tenha, de novo, as suas mentes clareadas. O instrumento para restabelecer a ordem do corpo de Cristo é a proclamação da palavra de Deus. O papel especial dos pastores. Então, no versículo 2, há uma ordem para que as ovelhas fortes cuidem das doentes. Há uma ordem clara. Esse é o 4º passo. Está escrito, fique vigiando. E é engraçado que isso é dito no singular, fique vigiando, porque é uma mensagem para a igreja, como um corpo. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Interessante que não é dito que eles não tinham obras, mas que as obras deles eram tão vazias, eram exteriores apenas, elas não eram íntegras diante de Deus. Portanto, Jesus disse, fique vigiando, vigiem. Não faça como os soldados que você conhece bem, vocês daí conhecem bem, que confiando na fortaleza, apenas no título que tinham de ser um lugar protegido, apenas no título de ser igreja. Não fiquem confiando nisso. Porque eles deixaram de vigiar as muralhas. E vocês sabem muito bem o que aconteceu. Foram invadidos e subjugados.
ou trazendo para nós, não acho que é a confissão pública que você fez. Não acho que simplesmente dizer assim, eu sou servo de Deus. Não acho que simplesmente o batismo sustentará vocês da queda e da derrota, se isso não for acompanhado de fé verdadeira, de mudança verdadeira, de confiança ativa e vigilante no Senhor. É assim que caem os gigantes, irmãos, quando eles confiam no seu próprio tamanho, quando confiam demais em sua própria estrutura. É assim que caem os gigantes. Não obstante, o Senhor sempre levanta um Davi para derrubá-los. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa bem claro. Capítulo 10, de 7 a 12. Ele diz, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então Paulo, ele cita, falando aos coríntios, exortando aquela igreja, ele cita 3 casos clássicos, grandiosos que aconteceram no Antigo Testamento. De quando o povo pecou, quando o povo murmurou, quando o povo falhou. O caso de Balaão, no qual foram enganados e cometeram idolatria e imoralidade, e morreram 23.000. O caso das serpentes abrasadoras, por causa do pecado do povo, eles foram feridos e punidos pelo Senhor. E também por causa da murmuração, na revolta de Corá, que morreram mais de 14.000 pessoas. E Paulo diz, olha, essas coisas aconteceram para servir de exemplo. Aqueles homens eram tidos como povo de Deus. Mas achando que era povo de Deus, eles pensavam que podia fazer qualquer coisa no deserto. Como se o título só de ser descendente de Abraão servisse de alguma coisa. O Senhor quer o nosso coração verdadeiro, não títulos apenas. Então Paulo, ele conclui esses 3 exemplos no versículo 12 de 1 Coríntios 10 com as seguintes palavras. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque no momento eles estavam bem, sendo servidos pelo Senhor. E depois simplesmente deram as costas para Deus. Murmuraram contra o Senhor. E sobreveio sobre eles repentina destruição. O que Jesus diz para a igreja, para os seus servos fiéis, é fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Não ache que o fato de você estar em pé hoje significa que você estará para sempre, se você não vigiar. É mais que um conselho de Cristo. É uma ordem de Cristo para exercermos a verdadeira irmandade. Fiquem vigiando e fortaleçam os que estavam para morrer. Quem ama e cuida, exerce o amor de Deus, exerce a ordem de Deus, realiza aquilo que Deus mandou. Existem ovelhas que estão prestes a morrer e nem têm noção, nem têm dimensão da chaga, do pecado, da dor, da doença que está sobre eles. E o papel é nosso, irmãos, de cuidar das ovelhas dos nossos irmãos para que elas não morram. Ainda que estejam já desfalecendo, que seja papel nosso cuidar de cada uma delas. Aqui está registrado um chamado para os servos de Deus. O Senhor quer você ativo na obra dele, em 2 frentes. Primeiro, fique vigiando para que você não caia. São 2 coisas, vigie e fortaleça. Vigie para que você não caia e fortaleça aqueles que já tropeçaram. Para que eles retomem agora o seu papel, o seu chamado e não caiam mais. A gente tem vivido um cristianismo que a gente não tem feito isso. Não só a gente não vigia, como a gente não fortalece. O outro caiu, o problema dele. Nós somos chamados para amar de verdade. Na verdade, o que a gente tem visto da igreja é o outro caiu, eu vou ajudar a enterrar agora, eu vou pisar, vou massacrá-lo. Nós somos chamados para vigiar para que não caiamos e para fortalecer aqueles que caíram ou que estão prestes a cair. Porque Cristo nos amou de tal maneira.
Se não fosse por ele, todos já estaríamos mortos. Com essas palavras, nós temos o princípio do trabalho que Deus dá ao homem lá em Gênesis. E ele perpetua esse princípio em todas as esferas, incluindo a igreja. O princípio de cultivar e guardar foi para isso que Deus colocou Adão no jardim. Adão, você vai cultivar e guardar o jardim. E isso nós aplicamos a tudo. Então, nós temos que vigiar e fortalecer. Cultivar pela semente da palavra e guardar para que o mal que está ao redor não destrua o jardim, não destrua o corpo de Cristo. O motivo desse chamado solene de Cristo às suas ovelhas, que ainda permanecem fiéis, é logo revelado na parte B do versículo 2. Cristo chama eles e diz assim: porque eu verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Isso é uma declaração aterrorizante do Senhor. Boa parte das obras dos crentes não são íntegras diante de Deus, porque o Senhor vê o coração. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não está dizendo não existe obras ali. Ele está dizendo que existe e elas não são íntegras. Isso significa que o motivo pelos quais elas estavam sendo feitas, ou a forma como estavam sendo feitas, não glorificam a Deus. Era exatamente assim que os fariseus agiam, quando Jesus os confronta pela hipocrisia deles. Eles faziam muitas coisas, mas todas elas eram de forma hipócrita. Era para parecer aos outros. Portanto, aqueles homens que viam os fariseus, eles certamente diziam: eles estão vivos. Só que Cristo, que conhece o coração deles, Cristo diz: vocês estão mortos. Vocês são sepulcros caiados. A gente não pode ser comparado a esses homens. Não é à toa que Cristo diz que se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Portanto, nós somos chamados para mudar essa situação. Se estivermos assim, nesses padrões, imediatamente devemos mudá-lo. No versículo 3 está o quinto passo. O Senhor Jesus faz um chamado de arrependimento para aquele povo. Um alerta para quem não ouviu o seu chamado. Está escrito: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Ao passo que o Senhor faz denúncias tão severas, ele também se mostra mais uma vez misericordioso, pronto, apto para receber de braços abertos aqueles que se arrependerem verdadeiramente de seus pecados. Aqueles que, confiando no Senhor, se aproximarem dele, da luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, da verdadeira vida, do autor da vida. Neste caso, a profunda comunhão daquela igreja com o mundo idólatra estava fazendo eles estarem mortos. Mas Cristo está nos convidando: estejam comigo. Aquela igreja, ela é chamada a responsabilidade também em duas frentes. Jesus disse: guarde e arrependa-se. Guarde o que foi dito. Medite, enraize as palavras no seu coração. Faça com que a palavra germine. Ame a palavra. Obedeça a ela. E segundo, arrependa-se dos erros cometidos contra o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. E arrepender não é sentir. Arrependimento não é mero sentimento. É uma decisão consciente de mudança. Estou me sentindo arrependido. Não existe. Você está se sentindo com remorso. Você pode estar arrependido ou não. Caso contrário, o que Jesus está dizendo é: se vocês não se arrependeram, eu estou dando uma oportunidade agora. Se isso não acontecer, a história de Sardes vai se repetir mais uma vez. Se vocês continuarem sem vigiar, carregando o meu nome em vão, assim como quando os soldados confiantes, arrogantes, menos esperavam e foram invadidos pelos inimigos, se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá
em que hora virei contra você. Porque é assim que o ladrão age. É quando a gente menos espera, quando a gente está desatento, que somos surpreendidos. Isto é, Jesus está dizendo, o meu juízo será repentino, severo e irrevogável, como foi com aqueles homens no deserto, como foi na revolta de Corá, como foi quando eles caíram nos laços na doutrina de Balaão. Assim também será com todos aqueles que, tendo ouvido a voz do Senhor, deliberadamente rejeitaram, que fizeram pouco caso de todas as chances que o Senhor o tempo todo está dando, ainda que conserva os pequenos, humildes, apresentando o Evangelho, dizendo, há uma chance para você. Não é pela sua força, é por Cristo. Chegará um momento que não haverá mais chances, não haverá mais possibilidade de arrependimento. E querendo você, ou gostando você ou não, não existe purgatório. Não existe indulgência plenária. Não existe uma chance para você depois que você passar dessa vida. A hora para ouvir o chamado de Cristo é agora. Atentem para o que ele mesmo diz. Em Marcos 13:33, Jesus diz, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. A verdade é que ele virá na hora em que menos esperamos. E o Senhor ainda nos faz uma revelação surpreendente sobre aquela igreja no versículo 4. Mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Há crentes fiéis ali. A igreja não estava morta por completo, estava caminhando para a morte. Bem próxima à morte, bem mais próximo do que Éfeso estava. Há alguns aí que não se contaminaram com os padrões do mundo. E Jesus usa o simbolismo das vestes limpas para indicar justamente isso. Há alguns que foram purificados. Há alguns filhos de Deus que estão ali que ainda não chafurdaram na lama da iniquidade. As suas vestes estão alvas, porque Cristo os purificou. Então aqui começa o sexto passo, a promessa aos fiéis. Jesus diz, eles andarão comigo, vestidos de branco. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Isso significa que estarão com o Senhor em pureza total, para sempre. Longe de toda e qualquer tribulação, guardados para sempre na presença do Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é a promessa para todos aqueles que se mantiverem fiéis, aqueles que desejam andar com Cristo. Porque você pergunta, você quer ir para o céu? Todo mundo quer. Como é que você quer ir para o céu em pureza se agora você ama a impureza? Aqueles que desejam andar com Cristo, primeiro devem desejar ser como Cristo é. Puros e fiéis. Então Jesus diz, no versículo 5, o vencedor será assim, vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Observe que o vencedor, ele não se tornou puro pela sua capacidade pessoal, mas foi por Cristo vestido de branco. Foi Cristo que o purificou. O vencedor será vestido de branco. Ele sofre a ação de ser purificado. Aquele que cobre multidões de pecado, ele tem esse poder. Isso fica claro desde o Gênesis, quando Adão e Eva cozeram para si folhas de figueira. Mas o próprio Senhor imolou um cordeiro, um animal, e os cobriu com peles. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que pode nos vestir, de fato, de pureza. Ele é aquele que pode purificar a igreja para que ande com ele perpetuamente. Então Jesus vai além em sua promessa aos que vencerem nessa vida. Ele diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E aí algumas pessoas já entram em alerta. Opa, o que é que quer dizer isso? Tem essa possibilidade? A gente não precisa quebrar a cabeça com isso, irmãos. Como se o Senhor estivesse sugerindo que fosse possível que a lista dos eleitos mudasse. Que alguns nomes fossem riscados, apagados do livro da vida, como se Deus tivesse mudado de ideia. Como se ele tivesse decidido excluir alguns. O significado desse texto é muito mais simples quando a gente o analisa em seu devido contexto. É uma carta cheia de simbolismos, de parábolas.
O significado desse texto é muito simples. O que Jesus está dizendo é, para uma igreja que estava à beira da morte espiritual, o Senhor Jesus promete vida eterna a todos que vencerem. E significa a sua promessa é fiel, e ele não muda de ideia na sua promessa. Essa é uma declaração de amor e de graça do Senhor. Os que se manterem fiéis, de modo algum, nada fará com que seus nomes não estejam no rol dos eleitos na eternidade. Aquele que está comigo, de modo algum, morrerá. Ou como já havia dito antes, em outra igreja, ele diz, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, de modo nenhum, será condenado. É uma declaração de fidelidade de Cristo. E não da possibilidade de perder salvação. A verdade é que muitos daqueles homens que carregavam o título de ser igreja, de estar vivos, Jesus diz, vocês estão mortos. Isto é, vocês não foram regenerados ainda. Vocês não foram convertidos verdadeiramente. Isso é um grande perigo. Jesus ainda enfatiza com a adversativa tudo isso. Pelo contrário, e adiciona a palavras que já haviam sido ditas em seu ministério terreno. Ele diz, lá em Lucas 12, 8 e 9, igual diz aqui em Apocalipse, digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Isso é uma declaração de grande honra que o Senhor faz aos seus servos. Aqueles que viveram por Cristo serão verdadeiramente honrados diante de Deus e dos seus anjos. Isso nos sugere que o vencedor é aquele que verdadeiramente confessa o nome de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas não uma confissão vazia. Não uma confissão apenas de palavras, mas de fato e de verdade, confirmada pela vida transformada do crente. Nessa promessa podemos ver claramente como aquela igreja ela tinha a fama de estar viva, mas na verdade estava morta. Não havia marcas de uma igreja verdadeira. A confissão deles não produzia nenhum fruto. Você deve se perguntar constantemente, eu tenho produzido frutos? Frutos de arrependimento? A minha vida foi profundamente mudada por Cristo quando eu o conheci? Se isso ainda não aconteceu, você deve correr urgentemente para os braços do Senhor. Por fim, a carta termina com mais uma ordem universal. No versículo 6 está escrito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o chamado que salta da Escritura para todos nós. Você deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas. É bem mais que ativar o sentido da audição, irmãos. É bem mais que simplesmente abrir os ouvidos para a proclamação da verdade. É um chamado para avaliarmos a saúde da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Cristo nos chamando, avalie, vê se sua situação é de vida ou de morte. E algumas perguntas surgem para a nossa reflexão nisso tudo. A nossa confissão é real? A sua confissão é real? O que sai da sua boca sobre o que você crê em Cristo, diz crer em Cristo, é real? Isso se confirma com a sua vida, com seus atos. Nós temos sido fiéis aos ensinos de Cristo. Nós temos rejeitado os ensinos medonhos dos falsos mestres. O nosso cristianismo é tão fraco que simplesmente passa despercebido. A nossa vida tem trazido algum impacto ao nosso redor? As pessoas que vivem em torno de você mudam o comportamento quando chegam perto de você porque reconhecem você como uma pessoa diferente? Sem os mesmos padrões do mundo? Os nossos pecados nos incomodam de verdade? O seu pecado te causa tristeza, sentimento de incapacidade total? Se não, está errado. Você tem que se sentir assim. Você sente repulsa pelo pecado? Você sente anseio em ser puro? Você sente o desejo de ser santo como o nosso Senhor é? Você sente o desejo de andar de branco puro com Cristo pela eternidade? Você aguarda ansiosamente o grande dia de ser totalmente purificado desse mundo mal?
Esses sentimentos eles devem estar no coração do verdadeiro crente. Você tem proclamado o evangelho com alegria. Você sente prazer em declarar para todos que Cristo te salvou e de que nada mais importa nesse mundo de verdade a não ser Ele. Essas são algumas das perguntas que somos convidados a fazer para nós mesmos quando a palavra de Deus nos chama e diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a resposta para elas não for satisfatória, ouça novamente o alerta que Cristo fez. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Sempre é tempo de mudança. Enquanto você estiver aqui, Cristo te convida. Arrependa-se. Eis que ele vem sem demora e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Lembre-se das palavras finais desse livro. O livro de Apocalipse, ele termina assim, no capítulo 22. Convido você a abrir sua Bíblia. Apocalipse 22, a partir do versículo 11. Está escrito: continue o justo a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele termina o livro do jeito que ele começa. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Esse é o convite de Cristo. As portas da graça estão abertas. Esse é o tempo para nos lançarmos nos seus braços amorosos e descansar nele para sempre. Só assim haverá vida e paz para você para sempre. Amém.